Nós vamos então ler a palavra, vamos ler a palavra onde nós vamos basear nossa mensagem. O tema da mensagem hoje, não desista. E eu quero destacar um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, sobre Jesus curando uma mulher com hemorragia, que já fazia 12 anos que estava doente, e ressuscitou a filha de um homem, chefe da sinagoga, chamado Jairo. Então, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com hemorragia. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou depois ler o texto, Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22. Quando Jesus estava com uma grande multidão, chegou ali um dos chefes da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Eu quero destacar essa expressão. Ele lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara todo o seu dinheiro, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, presta atenção, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Esse é o texto da palavra de Deus, é o texto que nós vamos meditar sobre esse tema, não desista. Eu amo uma comparação da nossa vida cristã, da Bíblia, como uma jazida. Imagina uma jazida de pedras preciosas, que você sabe que tem muitas riquezas ali, você acredita que tem muitas riquezas ali, e você tem que cavar. E conforme você vai cavando, você vai percebendo, você descobre coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisas belas, coisas riquíssimas, preciosíssimas. E quanto mais você cava, mais coisas você descobre. Eu acredito que a Bíblia é muito parecida com isto. Conforme vamos nos aprofundando, conforme vamos estudando, um texto ele fala conosco hoje e daqui a algum tempo ele fala de uma forma diferente, ele fala de uma forma nova. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Por isso que essa mensagem ou esse texto que nós acabamos de ler, eu tenho certeza que vai falar profundamente com você, independentemente de você já ter ouvido ou assistido pregações sobre ele. Eu acredito que a palavra de Deus é viva e eficaz. E conforme nós vamos nos aprofundando, conforme nós vamos indo além, Deus vai revelando coisas novas. Agora, eu preciso entender duas coisas. Primeiro, eu tenho que acreditar que o melhor Deus sempre está reservando para mim. Eu tenho que acreditar que a minha vida cristã é um constante desafio de continuar crendo e continuar insistindo, de continuar cavando com insistência, não desistindo, porque crendo que Deus vai abençoar. Este é o maior desafio nosso, não desanimar, insistir, não desistir. Deus nos incentiva a resiliência. Se eu pensar, o que é a resiliência? É a capacidade de suportar pressão. É a capacidade de suportar uma situação adversa. É a capacidade de eu entender que eu posso tirar algo bom de uma situação ruim, sem me afetar de uma forma negativa. Eu crescer em toda e qualquer situação. Isto é resiliência. E a resiliência leva-nos pela fé a conquistar patamares maiores. É insistir, é perseverar, é levantar a cabeça, é continuar caminhando, apesar de tudo. É isso que Deus tem para você. Palavra de Deus
para a sua vida hoje. Não desista! Não desista! Continue cavando, continue afunilando, continue aprofundando, continue insistindo. Tenha resiliência, tenha fé, tenha visão. É isso que nós encontramos nesses dois personagens do texto. Jairo, que insistiu, que buscou, a mulher que estava com hemorragia, que insistiu, que buscou, e eles alcançaram a bênção, porque eles não desistiram. Eles foram atrás, eles insistiram. Nós temos muito que aprender com esse texto. Ele é belíssimo. Eu quero fazer uma pregação expositiva, nós vamos ficar nesse texto, eu quero destacar algumas coisas desse texto, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas práticas para a nossa vida. Hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. Hoje Deus te chama e te conclama a olhar a vida com perspectivas de milagres. Então vamos trabalhar esse tema. Não desista. Nesse texto que nós lemos. A primeira coisa que eu quero destacar é que Deus reconhece, sabe e conhece todas as nossas necessidades. Eu vou insistir, eu não vou desistir, porque eu preciso acreditar que Deus conhece as minhas necessidades. Uma coisa que é muito profunda nesse texto é que havia uma multidão. E todas as vezes que a Bíblia fala multidão, nós imaginamos como na multiplicação dos pães 5.000 pessoas, ou no caso homens, fora mulheres e crianças. E se nós destacarmos aí 5.000 homens, mulheres e crianças, podemos também colocar 10.000, 12.000, 15.000 pessoas aproximadamente. Imagina uma multidão. Mas só que Jesus, ele trata com duas pessoas de forma individual na multidão. Ele olha para aquelas pessoas de forma individual, particular, peculiar. Ele não trata-nos como um rosto sem nome numa multidão, mas ele trata-nos como indivíduos. O maior incentivo para eu não desistir é saber que Deus sabe e reconhece as minhas necessidades e me ama como um filho. Você é muito especial para Deus. Você não é um rosto sem nome numa multidão. Você tem uma identidade que só você tem. A íris dos teus olhos só você tem. O seu jeito de ser, a sua genética, você é único. O que faz de você raro? Você é uma pessoa única num mundo de 7 bilhões de habitantes e Deus olha para você com um olhar peculiar, particular, único. A coisa mais gostosa do mundo é quando nós nos tornamos e nos sentimos pessoas valorizadas, pessoas amadas. Agora imagina eu ser amado, valorizado pelo Senhor do Universo, pelo Senhor Todo-Poderoso, por meu Deus, o Criador do mundo é o meu Pai. E Ele ouve, Ele atende, Ele está atento às minhas necessidades. Ele olha para mim não como as pessoas olham. As pessoas olham o estereótipo, olham com olhar egoísta, de juízo, de julgamentos, de censura. Mas Deus olha-me com um olhar de amor. Isso é revolucionário. O que vai fazer você não desistir, insistir, ter resiliência, é saber que Deus sabe das tuas necessidades. E que Deus conhece você. Deus sabe das tuas lutas, dos seus problemas, dos seus desafios. Deus conhece tudo a seu respeito, tudo. Imagina aqueles dois, vamos pensar, Jairo e aquela mulher. Eram indivíduos, mas podemos perceber que eles eram muito diferentes. Eles tinham algumas coisas em comuns. Os dois estavam muito necessitados. E precisavam de um milagre. Jairo, a questão da filha dele que estava doente. A mulher, ela própria estava doente. Mas se nós começarmos a perceber, Jairo era chefe da sinagoga, um homem rico, um homem renomado, um homem querido, um homem conhecido por todos. E a mulher era pobre, era desconhecida, e só para você ter uma ideia, o texto nem o nome dela cita.
Mas o que é lindo é que Jesus trata-os de uma forma igual. Jesus, ele não diferencia aquele que tem status quo na sociedade. Jesus não diferencia aquele que tem posses, aquele que é catedrático, aquele que é formado, daquele que é humilde, daquele que é simples, daquele que não tem posses. Ele trata igual, de uma forma igualitária, todas as pessoas. Isto é o que nos incentiva a perseverar. Isso é o que nos incentiva a lutar. Deus olha para o seu coração. Ele olha a sua fé. Ele olha as intenções do mais profundo do seu ser. Quando eu clamo para Ele, Senhor, me ajude, como Jairo fez, insistentemente, chorando, talvez ajoelhado, clamando insistentemente, me ajude, a minha filhinha está doente. Aquela mulher chegou ali e Jesus deu atenção para eles. Uma coisa que eu preciso entender, graça, sabe o que é graça? É um favor que eu não mereço. É algo que eu recebo de Deus sem merecer. E há muitas pessoas equivocadas que pensam que Deus não ouve ou desistem porque não se acham merecedoras. É a meritocracia, não se acham com méritos diante de Deus para receber alguma coisa. E você nunca vai ter mérito diante dele. Isso se chama graça. É a fé em Jesus Cristo, é em nome de Jesus, é no que Jesus fez, é em quem Deus é. Não é no que eu sou. Então eu quero te incentivar a continuar lutando por sua vida. Porque Deus não olha para você de como você está. Ele olha o seu coração, Ele olha a sua alma. Ele olha para você no seu interior. Você não precisa continuar do jeito que você está. Você pode melhorar. Mas para você ir para Ele, você pode vir do jeito que você está. Essa é a grande notícia. Agora, uma coisa que é muito interessante no texto também. Os dois tinham problemas distintos. Qual que era o problema de Jairo? A filha dele estava doente. Ficou doente. Uma filha de 12 anos que ficou doente de uma hora para outra. Era um problema imediato. Nós somos assolados com problemas imediatos. E ele, de uma forma insistente, clamou ao Senhor. Pelo problema imediato, que vem sem avisar, que mexe com a nossa vida, que mexe com a nossa rotina, que mexe com a nossa agenda, que mexe com o nosso psicológico, que mexe com o nosso emocional, que mexe com a nossa família. É uma enfermidade, é um desemprego, é uma situação complicada, é um acidente, uns problemas imediatos que surgem e insurgem de uma hora para outra, que pegam-nos desprevenidos. Agora, aquela mulher tinha um problema crônico. O problema dela não era imediato. Há 12 anos que ela tinha hemorragia. Há 12 anos ela tinha uma menstruação ininterrupta. Há 12 anos ela tratava com vários médicos. Há 12 anos ela gastou todo o seu dinheiro e não teve a solução do seu problema. O problema dela era crônico. O que nós podemos perceber? Que Deus ajudou os dois num problema imediato ou num problema crônico. O Senhor deseja suprir as nossas necessidades, quaisquer que sejam-nas. Imediata ou crônica. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a minha fé. Eu não sei. Uma vez, o meu filho Rafael, ele sofreu um acidente em casa onde caiu alguns sacos de cimento em cima dele. E um saco de 50 quilos de cimento estourou. E aquele pó de cimento ficou todo em cima dele. Ele quase morreu. E quando nós o levamos para a Santa Casa, nós recebemos praticamente 3 notícias de 3 médicos. O olho dele ele poderia perder um olho, porque caiu cimento no olho e queimou a retina. Queimou praticamente o olho. Ele poderia sofrer uma parada respiratória, porque
colocar no pulmão e aquela química podia provocar uma parada respiratória, tinha que ficar 24 horas em observação. E no estômago ele poderia sofrer uma úlcera gástrica, uma úlcera química com aquilo que entrou no seu estômago. Foi de uma hora para outra. Estava tudo bem. Em alguns segundos a nossa vida virou do avesso. Eu acredito que eu nunca chorei tanto na minha vida como naqueles dias. Eu nunca orei tanto como naqueles dias. Foi uma situação imediata. Foi algo que nós não esperamos, algo que avassala, algo que tira-nos do centro. Eu me identifico muito com Jairo, quando ele pede por sua filhinha que estava doente, porque eu orei muito e chorei demais. Eu fico pensando a bênção que é podermos recorrer a um Deus que nos ouve, que nos ama. E hoje, graças a Deus, o Rafael está muito bem. Ele e o Victor são as pessoas que eu mais amo na vida. E Deus tem sido bom com a nossa família. Mas eu quero colocar isto para você, de todo o meu coração. Quero que você entenda isto. Deus não está alheio às suas necessidades. Deus conhece e sabe de todas elas e Ele está pronto para te abençoar. Outra coisa que eu quero destacar no texto, que Deus não somente está ciente das nossas necessidades, mas também Deus, Ele deseja supri-las, Ele deseja abençoar-nos, Ele deseja resolver, Ele deseja agir, Ele deseja ouvir. Nós percebemos isso na vida de Jesus. Ele tinha prazer em ouvir, Ele tinha prazer em parar, Ele tinha prazer em abençoar. Deus, Ele é altruísta. Ele não é como ser humano egoísta, centrado em si. Deus tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em ouvir, Ele tem prazer em atender. Ele tem prazer em nos dar as bênçãos que nós necessitamos, suprir as nossas necessidades. Nós vemos isto de uma forma muito clara na palavra de Deus, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Então, o que me incentiva a continuar cavando? A descobrir tesouros preciosos, a insistir, a ter resiliência, a continuar insistindo com perseverança, é saber que Deus vai me ouvir, é saber que Deus vai me atender. Não foi isso que Jairo fez? Insistentemente ele pediu: Senhor, a minha filhinha está doente, me ajude. O que aquela mulher fez? Com uma hemorragia há 12 anos, ela conseguiu vencer uma multidão de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, chegar perto de Jesus, tocar, porque ela creu: se eu apenas tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada. Deus deseja nos abençoar, é isso que vai nos incentivar a continuar lutando. É isso que vai fazer-nos não desistir da vida. É crer no amor dele. É crer que ele deseja nos abençoar. Você sabe qual é uma das promessas mais repetidas nos evangelhos? Se eu pegar o evangelho de João, no ministério particular de Jesus, ali a partir do capítulo 13, eu vou perceber 7 vezes, o Senhor dizendo: tudo que vocês pedirem em meu nome eu darei. Peça e vocês vão receber. 7 vezes. Em toda a Bíblia, nos evangelhos de Mateus, peçam e eu darei. Bata e a porta será aberta. Busque e você encontrará. O Senhor nos incentiva a buscar. O Senhor nos incentiva a insistir. Deus deseja nos dar aquilo que nós precisamos. O maior incentivo para você continuar lutando por sua vida
é saber que Deus deseja te abençoar. Por isso eu quero desafiar você. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa jejuar mais. Abra tua boca e te encherei. Deus está querendo me dar bênçãos sem medidas, mas eu preciso lutar, insistir. É hora de parar de reclamar. É hora de parar de praguejar. É hora de parar de duvidar. Essas dúvidas estão te sabotando. É hora de pedir para Deus, me ajude. É hora de chorar. É hora de se ajoelhar e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim. Como Jairo, insistentemente, como a mulher, eu vou conseguir. Por quê? Porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele deseja me abençoar. Se você crer nisso, você não vai desistir. Se você crer nisso, você vai orar. Eu quero incentivar você. Profira palavras proféticas sobre a sua vida. Sua situação está difícil. Profira. Deus vai agir. Há um Deus na sala de comando do universo. Há um Deus que sabe o que faz. Há um Deus que está no controle. E é isso que vai fazer com que eu não desista. É isso que vai fazer eu insistir. Ele não somente sabe das suas necessidades, como Ele pode e deseja supri-las. É isso que vai fazer você não desistir. Agora tem uma outra coisa também no texto. Eu acho esclarecedor, muito interessante. É que Deus também prova a nossa fé. Deus também deseja ver até que ponto estamos interessados em continuar lutando. Ele prova a nossa fé. A nossa vida é um teste. Falamos sobre isso no último estudo, sobre uma vida com propósitos, na quarta-feira passada. A nossa vida é um teste. Somos testados o tempo todo. E nós percebemos de uma forma muito clara no texto, Deus testando Jairo e a mulher. Como Ele me testa, como Ele testa você. E por que eles foram aprovados no teste? Porque eles não desistiram. Por que eles foram aprovados? Porque eles insistiram. Por que eles foram aprovados? Porque eles tiveram resiliência e conseguiram suportar a pressão. É por isto. Os desafios que Jairo e aquela mulher tiveram, que eles tiveram que superá-los. O desânimo. Eu creio que é um teste. Dia a dia eu tenho que vencer isso na minha vida. Eu creio que as duas armas mais poderosas do diabo contra as nossas vidas é a incredulidade e o desânimo. A incredulidade quando eu começo a duvidar da provisão e do amor de Deus e do poder de Deus. E o desânimo quando eu perco a sinergia, a energia da vida, o sabor de lutar pela vida. Aquela mulher teve que vencer o desânimo. E por que ela foi abençoada? Imagina uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia, anêmica, fraca, pobre. E ela consegue vencer uma multidão para tocar nas olhos de Jesus. Ela teve que ter uma força a mais. E ela disse, é a chance da minha vida. Você não pode desistir da sua vida, por mais difícil que ela esteja. Você tem que vencer o desânimo. Você não pode se entregar. Dá um basta para a depressão, dá um basta para o medo, dá um basta. O medo, o desânimo manietam, paralisam, não é um bom caminho. Tem um texto na Bíblia que fala muito comigo. Quando Davi e os seus homens chegaram em Ziclag, que era a sua cidade de refúgio, os amalequitas tinham saqueado a cidade, levado as suas mulheres, seus filhos, todos os seus bens. E diante daquele caos, sabe o que Davi fez?
Ele se reanimou no Senhor. Crônicas diz isto. O livro das crônicas que falam sobre a história dos reis de Israel. Na história do rei Davi, Davi, diante daquele cenário, ao invés de ele se entregar ao desânimo, o que ele fez? Ele se reanimou no Senhor. E ele pegou os seus homens e foi lá e venceu os amalequitas e trouxe todas as suas mulheres, trouxe os seus bens de volta. É isso que eu e você precisamos fazer. Reanimar-nos no Senhor. Então, o grande desafio, vencermos o desânimo. A segunda coisa, vencer a impaciência. A impaciência. Eu fico pensando, quando nós estamos com uma dificuldade iminente, imediata, um dia parece meses, anos. Algumas horas parecem uma eternidade. Imagina a filhinha de Jairo doente, quase à morte, e ele falando para Jesus ir com ele à sua casa para curá-la. E diante daquele momento, Jesus para conversar com aquela mulher, trava aquele diálogo com muita calma, com muita tranquilidade. Eu fico imaginando Jairo. Eu fico imaginando como que ele estava exasperado, como ele estava querendo dar um rumo naquela situação, como ele precisava que o Senhor viesse acudi-lo de uma forma rápida. Talvez você está desse jeito, ou você esteja desse jeito. O que eu preciso é para ontem. Porque Deus demora tanto em me ouvir. Porque Deus não age. Porque Deus não faz. Onde está Deus que não intervém? Esses questionamentos, essas inquirições sempre nos assolam. Sempre vêm confrontando a nossa fé, tirando-nos a paz. Eu quero falar para você de todo o meu coração, cuidado com a impaciência. Cuidado com a impaciência. Cuidado com o exasperar. Cuidado em achar que Deus está demorando demais. Deus sabe o que faz. Diante daquele cenário, vieram alguns servos de Jairo e disseram para ele: a sua filha morreu, está acabado, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus olhou para Jairo e disse: não tenha medo, creia somente. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Esta é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Não tenha medo. Creia somente. Não foi isso que Jesus disse para as irmãs de Lázaro, que estava morto, depois de 4 dias? Se creres, verás a glória de Deus. Eu preciso tomar cuidado com a impaciência. Eu preciso acreditar que o meu tempo não é o tempo de Deus. E Deus sabe o que faz. E na hora certa Ele vai agir do jeito dEle. E eu sei e creio que é o melhor jeito. Cuide do seu coração. Sabe um outro obstáculo também, além do desânimo e da impaciência? É o racional. Sempre estamos num desafio entre a fé e o racional. Entre aquilo que é uma explicação lógica, a razomai, a palavra grega vem de razão. A razão é o vermos de uma forma lógica a vida e termos explicações, estarmos num lugar seguro com explicações científicas, humanas. Só que a fé, ela é uma intervenção sobrenatural nos meios naturais. O que é a fé? O que é milagre? Os milagres de Deus são intervenções sobrenaturais, ou seja, que está além do natural, nos meios naturais. E uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração: o sobrenatural interfere no natural. Guarde essa frase no seu coração: o sobrenatural determina o natural. Guarda isso no seu coração.
O Senhor olhou para Jairo e disse: não tenha medo, simplesmente, então somente creia. E quando ele chegou lá na casa de Jairo, a multidão que estava lá diante de Jairo, chorando, desesperados, uma menina de 12 anos tinha falecido. Eles disseram: ela morreu, acabou, razão, arrazomai, raciocínio lógico, acabou. Aí vem Jesus e diz: ela não está morta, ela apenas dorme. Porque para Deus, ressuscitar alguém dos mortos é como despertar alguém do sono. Coisas que nós não podemos fazer, Deus faz. Coisas que não há explicação humana, Deus faz. Isso se chama milagre. Isso se chama sobrenatural. E o que Deus fez? O que Cristo fez? Ela não está morta, ela apenas dorme. E eles começaram a rir dele, zombaram dele, riam dele. As pessoas não riem de você por você acreditar em Deus? As pessoas não zombam de você por você frequentar uma igreja? As pessoas não zombam de você quando você acredita apesar de, quando você insiste, quando você ora, quando você chora? As pessoas não zombam de você? Zombaram de Jesus. Vão zombar dos seus discípulos também, vão zombar dos seus seguidores também, vão zombar daqueles que creem nele também. O que Deus fez? Cristo ali não deixou ninguém entrar. Somente Jesus, Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João. Jesus e mais 5 pessoas entraram no quarto onde a menina estava. E ali estava deitada, morta. E Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, que em hebraico quer dizer: menina, eu lhe mando, levante-se. Eu lhe ordeno, levante-se. E o que ela fez? Se levantou. Porque quando o Eterno manda, tudo obedece. Quando o Eterno manda e ordena, o universo se submete a ele. Jesus olha para Jairo e a sua esposa e diz: ela está com fome. Olha só os detalhes. Dê comida para ela. Aqui está a filha de vocês. Aqui está a pessoa que vocês mais amam. De volta a vocês. Milagres, prodígios e maravilhas. Sobrenatural. Coisas inexplicáveis, racionalmente falando. É o que Deus pode e deseja fazer na sua vida. Por isso eu digo para você: não desista. Não desista. Apesar da sua fé estar sendo provada. Apesar que você tem que lutar todos os dias contra o desânimo. Apesar de você estar todos os dias lutando contra a impaciência. Todos os dias você lutando contra o raciocínio lógico. Deus está no controle da sua vida. E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Esta é a palavra profética que eu lanço sobre você. Você hoje que está aqui ouvindo essa pregação, ouvindo essa mensagem. Isso está acontecendo não é por acaso, não. É porque Deus te ama demais. E Ele quer abençoar você, como abençoou Jairo, como abençoou aquela mulher, e como abençoou e tem abençoado tantas pessoas. Continue cavando. Você vai encontrar pérolas preciosas, pedras preciosas, coisas tremendas, ricas, porque Deus vai te surpreender. O apelo que eu faço para você hoje, em nome de Jesus, no nome poderoso do Deus Todo-Poderoso, não desista. Não desista. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.